cartão postal, com os punhos fechados da vida real. Lhe nega oportunidades, mostra a facilura do mal. Ei pessoal, tudo bem? Vocês estão estudando muito? O tema da nossa aula de hoje é os problemas de trabalho e habitação no Brasil e no mundo. Que tipo de trabalho a gente tem na atualidade no mundo e no Brasil? Que tipo de implicações eu vou ter a partir do trabalho na questão da habitação? É um tema, na verdade, econômico, ou seja, as pessoas têm a sua condição de moradia atrelada ao tipo de trabalho que ela exerce, ao tipo de ganho de renda que ela obtém a partir desse trabalho. A gente vai ver que no mundo hoje as implicações a partir do mundo do trabalho acabam refletindo na vida das pessoas, não só em relação à moradia, mas nas suas condições de vida em geral. Algumas implicações principais hoje em relação ao mercado de trabalho e também em relação à questão da habitação dizem diretamente respeito ao seguinte critério: as consequências negativas da revolução tecnológica. A revolução tecnológica, período conhecido hoje, principalmente no meio geográfico, no meio acadêmico da geografia, período conhecido como meio técnico, científico, informacional, acabou condicionando a humanidade, no atual momento, no atual período, a um complexo sistema de trabalho, um complexo sistema onde cada vez mais as novas tecnologias acabam reduzindo os postos de trabalho, principalmente a partir de uma mecanização e robotização nas linhas de montagem, tanto nas grandes indústrias quanto nas pequenas e médias. Enfim, ocorre toda uma escala de produção a partir de centros de tecnologia espalhados principalmente pelos países ricos, os países desenvolvidos, e depois essas novas tecnologias do trabalho são repassadas para os países periféricos. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter alguns países dominando esse tipo de mercado, países que vão acabar criando tecnologias e difundindo essas tecnologias em períodos seguintes, ou seja, eu tenho uma mercadoria que vai ter um estudo tecnológico, um estudo técnico de viabilidade, e essa mercadoria vai se inserir no mercado, primeiro, inicialmente, aliás, no mercado europeu ou norte-americano, principalmente. Passados alguns meses ou talvez anos, essa mercadoria vai ser destinada, num segundo momento, para os países periféricos, e nesse momento, quando essas mercadorias chegam nos países periféricos, nos países pobres, enfim, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma nova mercadoria surgindo nos países ricos, nos países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, eu vou ter nesses países pobres, os países que recebem as novas tecnologias, um aumento cada vez maior dos índices de desemprego, ou seja, a população economicamente ativa, aquela população da chamada PEA, a população em idade para o trabalho, que nos países pobres, em geral, ela começa aí na faixa dos 16 anos, a legislação trabalhista vai permitir o trabalho de caráter temporário, principalmente a partir dos 16 anos, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma queda nos índices de empregabilidade, ou seja, o cidadão daqui a pouco não consegue mais se incluir, aliás, no mercado de trabalho, justamente em função dessas inovações tecnológicas preconizadas nos países ricos, nos países desenvolvidos. Então, assim, a gente vai ter, no caso do Brasil, um aumento gradativo dos índices de desemprego e o surgimento de uma nova fase, de um novo período, ao qual a gente pode chamar de um período de informalidade, de subemprego. Então, assim, a gente tem hoje um fator principal em relação a esse tipo de ocupação, esse tipo de mão de obra hoje no Brasil, esse tipo de situação caracterizado basicamente como a informalidade e o subemprego. Então, essa informalidade associada aí à questão do mercado de trabalho em relação aos principais países hoje em termos de mercadorias, de produção de mercadorias e também, por que não, em relação ao Brasil, a gente vai ter sim uma população associada, a população economicamente ativa, trabalhando com a questão da informalidade, ou seja, eu não tenho mais o chamado emprego com direito, com carteira assinada, eu vou ter basicamente trabalho, que é uma coisa totalmente diferente. Eu vou trabalhar numa informalidade, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, vendendo desde alimentos até produtos falsificados ou de origem desconhecida, muitas vezes, para poder me sustentar e sustentar a minha família. Então, assim, países que apresentam hoje as características principais dentro da sua PEA de informalidade. O grande exemplo é o Peru. O Peru hoje ele apresenta, assim,
Em algumas cidades, como a capital, Lima, mais ou menos 80% da população trabalha na informalidade, ou seja, vende algum produto, não tem nenhum direito trabalhista, e ao mesmo tempo a gente vai ter o quê? Uma falta de preocupação dos próprios governos em relação a esse tipo de política relacionada ao trabalho. Ou seja, eu vou ter hoje uma espécie de flexibilização das leis trabalhistas associada ao quê? Associada à falta dos direitos trabalhistas. Essa falta dos direitos trabalhistas, na verdade, ela começa no mundo principalmente no final da década de 70, em países ricos, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, com a redução do chamado bem-estar social, o fim dos direitos trabalhistas, privatizações. Isso vai acabar ocorrendo também nos países periféricos, nos países pobres do terceiro mundo. Então é um sistema que vai chegar no Brasil, principalmente aí por volta dos anos 90, início da década de 90, e esse processo vai acabar colidindo com o que? Justamente com a questão do trabalho, ou seja, vamos flexibilizar as leis trabalhistas, vamos reduzir os direitos do trabalhador, principalmente em relação à questão das férias, a questão do tempo de serviço, ou seja, do fundo de garantia, como ele vai ser pago, se é que vai ser pago, a própria questão do 13º salário também está sendo discutida, e são implicações sérias em relação ao mundo do trabalho, em relação não só ao Brasil, mas uma série de países do mundo. Para vocês terem uma ideia, alguns países, inclusive europeus, países ricos como a França, têm reduzido os direitos trabalhistas, existe uma série de implicações nesse tipo de política. A França está tendo uma redução na jornada de trabalho, de 40 para 36 horas, a tendência ainda nos próximos anos é o reduzir para 32 horas, Então, assim, do ponto de vista do trabalho, parece ser bom, O trabalhador vai trabalhar menos, só que não necessariamente vai ganhar a mesma coisa. O principal objetivo do governo, dos principais países, hoje os países ricos, é justamente tentar reduzir essa carga horária do trabalhador para aumentar a carga horária, ou para aumentar, aliás, o índice de empregabilidade. Pessoas que não têm emprego vão poder entrar justamente porque eu tenho uma redução dessas jornadas de trabalho. Então, se a pessoa trabalhava 40, o trabalhador trabalhava 40 horas, vai passar a trabalhar 32, sobram 8, essas 8 horas provavelmente podem ser destinadas a um outro trabalho, a um outro trabalhador. Então, essa é uma nova política hoje em relação ao trabalho, que não está restrita apenas a países ricos e também ela está presente, muito presente em países periféricos, em países pobres. Voltando a falar em relação ao Brasil, nesse sentido, na questão do mercado de trabalho associado às leis trabalhistas, está em tramitação já há um bom tempo, tanto no Senado quanto na Câmara, a redução gradativa dos direitos. A própria questão da aposentadoria está associado a isso, ou seja, as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo. O que eu quero dizer é que não necessariamente esse trabalho vai ser um trabalho com direitos, pode ser um trabalho informal, que é o que está prevalecendo hoje já em grandes centros urbanos, e ao mesmo tempo eu vou ter um aumento da contribuição, mesmo na informalidade, porque aquela pessoa que tem um trabalho informal, ainda assim, ela pensa em contribuir visando justamente a sua aposentadoria, ela tem que ter um ganho ao final da vida, ao final da vida trabalhista, pelo menos. E nesse sentido a gente vai ter, então, uma redução dos direitos. Férias agora, para vocês terem uma ideia, existe um projeto de lei dizendo que as férias podem ser pagas em parcelas, eu posso tirar 10 dias em janeiro, eu posso tirar 10 dias em julho, 10 dias em setembro, enfim, o empregador, o dono da empresa é que vai dizer para mim que tipo de férias eu vou ter e em quantas parcelas. Agora vejam a questão principal, que é a questão da família, por exemplo. Eu tirando férias parceladas, eu vou acabar tendo diferenças em relação à minha esposa, por exemplo, em relação aos meus filhos. Por exemplo, as férias escolares não vão colidir ou não vão coincidir com os dias de férias que a empresa me disponibilizou. Então eu já começo a criar alguns impactos na própria família em relação ao mercado de trabalho. As leis trabalhistas cada vez mais flexíveis, o governo alega o quê? Os governos, não só do Brasil, mas de vários países, alegam que a tendência justamente é flexibilizar para aumentar os índices de emprego. Só que na prática o que está ocorrendo já no Brasil é justamente uma redução ainda maior. Porque se o grande empregador pode pagar menos encargos trabalhistas, menos impostos relacionados ao trabalho, a sua taxa de lucro também vai aumentar. E é justamente nessa tecla que boa parte dos grandes empresários estão batendo. Aumento das minhas taxas de lucro, aumento da minha lucratividade, aumento dos meus ganhos, eu fico cada vez mais rico e ao mesmo tempo eu me aproprio, eu exploro esse tipo de forma de trabalho que vem aumentando cada vez mais no Brasil e não só no Brasil, mas em boa parte dos países do mundo.
Então, né, pessoal, essa questão do trabalho, da informalidade, vai acabar gerando uma série de exclusões sociais, né? A pessoa tenta procurar trabalho, muitas vezes não consegue, acaba caindo na informalidade. Então, para ilustrar mais ou menos esse tipo de situação, a gente vai ver agora uma cena de um filme, né? O filme se chama A Cidade de Deus. Eu arrumei emprego de fiscal numa loja do Macro, fora da Cidade de Deus. Trabalhei lá um tempão ganhando mixaria e já tava torcendo pra eles me mandar embora. Com a grana do fundo de garantia, eu ia comprar uma máquina fotográfica de verdade. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. E o cara da praia, mano? E aí, camarada? Oi, aí, mano. Ainda tá fumando bagulho bom? Ó, sempre. Ah, esse cara é legal pra caramba. Ai, moleque, chega aí. Levanta a camisa. Fudeu, galera! Fudeu! Segundo, galera! Comigo, a gente dá oportunidade para essas pessoas da Cidade de Deus e eles não dão valor nenhum. E meu fundo de garantia? Que fundo de garantia? Que fundo de garantia? O gerente achou que eu tava formado com os moleques do Caixa Baixa. Preso, eu podia chamar a polícia. Entendeu? É justa causa. Vai, pega essas coisas e vai embora, vai. Fui pra rua sem fundo de garantia e sem indenização. A vida na favela era o purgatório. Virou um inferno. Eu decidi que tinha que cair fora. E foi assim que eu comecei a minha carreira de jornalista. Puta, que foto boa, cara. Olha só. Isso pode ser do Rogério Reis. Ah lá, não falei que era do Rogério, compadre? É claro que, como todo bom profissional, eu comecei de baixo. Bem de baixo. E sem ter a menor ideia do que é que eu tava começando. No caso, ele vai conseguir talvez uma empregabilidade temporária, né? Porque alguns fatores também vão condicionar o mercado de trabalho, vão condicionar o tipo de emprego que eu vou conseguir. E, infelizmente, em alguns países ocorre ainda uma discriminação, que não é só a discriminação em relação ao tipo de educação que eu tive, ou anos de estudo, por exemplo, a minha qualificação, mas também em relação a critérios de cor, por exemplo, né? Que é uma coisa que ainda ocorre também, uma discriminação, e o filme vai mostrar bastante, assim, vai mostrar bem, aliás, essa questão da discriminação em relação ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, o que a gente vai ter hoje em relação aos principais mercados trabalhistas, né, a forma como o mercado de trabalho funciona, é que essa informalidade, né, que a gente está comentando, ela está mais restrita hoje, ela está mais presente, ela acaba condicionando a vida das pessoas nos países pobres e subdesenvolvidos, né? São países que apresentam hoje a grande característica da sua PEA, da sua população economicamente ativa, é que boa parte dela, principalmente nos grandes centros urbanos, já passa a responder, na sua quase maioria, no setor informal. Ou seja, em grandes centros eu vou ter um número muito grande de pessoas que dependem da informalidade para sobreviver. E, ao mesmo tempo, eu tenho também a questão do consumo atrelado a isso. Porque se eu não tivesse um consumo da população em relação a produtos de origem quase que ilegal, né? Segundo a legislação brasileira, são produtos ilegais, os chamados produtos piratas, né? Que vêm quase na sua maioria da China hoje, que é o grande país pirata do mundo, né? Na produção industrial pirata. Então, assim, eu tenho ao mesmo tempo uma economia informal que gira em torno dos chamados camelôs, né? A gente já conhece aí a figura do camelô, né? Que vende mercadorias baratas de origem duvidosa e de qualidade também muitas vezes duvidosa, que eu acabo criando um mercado, ou seja, a população consome esse tipo de produto por ser mais barato e por responder a uma necessidade que é muitas vezes momentânea. Por exemplo, CDs de música, né? Então eu vou ter muita gente trabalhando nesse tipo de mercado, né? Muitas vezes ganhando salários nem tão condizentes com o tempo de trabalho, são jornadas estressantes. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de trabalhador não tem uma jornada definida, ele pode trabalhar um dia talvez 8 horas e daqui a pouco, dependendo do movimento, por exemplo, em épocas de festas natalinas, por exemplo, ele vai chegar a trabalhar de 12 a 15 horas fácil. Por quê? Porque ele precisa ter um ganho e esse ganho dele na questão da informalidade vai se dar principalmente a partir do tempo de trabalho, ou seja, quanto mais ele trabalha, maiores são as suas chances, as suas possibilidades de lucros, de ganhos, enfim, de ter uma renda no final do mês que permita as suas necessidades assim serem sanadas, né? Então, nesse sentido, eu vou ter cada vez mais um aumento da informalidade nos países pobres e subdesenvolvidos, uma coisa a ser pensada principalmente a partir do quê? A partir de uma inclusão que deve ocorrer.
Porque ao mesmo tempo que eu não tenho essas pessoas trabalhando com seus direitos, eu também não vou ter o público consumidor que consome esses produtos, obviamente, comprando na economia formal. Então vou ter um impacto justamente na questão dos impostos nos países pobres e subdesenvolvidos, principalmente. O grande reflexo dessa política preconizada nos países pobres e subdesenvolvidos é a grande concentração de desempregados. Ou seja, eu vou ter nos grandes centros urbanos, hoje nos países pobres e subdesenvolvidos, um grande exército de mão de obra, né, de reserva, que a gente chama. São pessoas que não têm ocupação, não têm emprego, né, fato verificado hoje, principalmente no primeiro dia aí de trabalho normal, né, que é a segunda-feira, principalmente, quando grandes exércitos de populações desempregadas vão procurar os seus empregos, né, vão pegar os classificados de emprego dos jornais, vão buscar no próprio sistema governamental, a partir das vagas destinadas em agências de fomento, de busca de emprego, enfim, para tentar sua colocação. Então, assim, cada vez assim, aumenta mais o número de pessoas que perdem emprego, né, perdem o seu emprego, aliás, e tentam buscar uma recolocação, mas muitas vezes a sua tentativa é frustrada. Por quê? Porque a competição é cada vez maior. Existem hoje, para vocês terem uma ideia, no mercado de trabalho, pessoas com alta qualificação, pessoas com nível superior de qualificação, né, com uma capacitação muito boa, que estão desempregadas ou que estão exercendo funções que ganham bem menos em relação à sua qualificação, né, sem querer discriminar, dizendo que uma profissão é melhor que a outra, mas existem casos característicos de, por exemplo, engenheiros trabalhando como taxista, né, ou pessoas, ou médicos, no caso, trabalhando no comércio, enfim, ele não foi preparado para isso, ele não investiu na sua qualificação para trabalhar nessa profissão e justamente para ganhar menos também, né? Então hoje é cada vez maior o número de pessoas no mercado de trabalho que tentam uma recolocação, né, tentam buscar uma recolocação e têm suas iniciativas, digamos que decapitadas, né? Essas tentativas são inválidas, elas são negativas, porque o próprio sistema não consegue absorver todo o número de pessoas que necessitam de emprego. Mas quais são as causas da falta de emprego? Por que as pessoas não têm uma colocação no mercado? Por mais que elas tenham uma qualificação, elas tenham estudado, elas tenham buscado se qualificar para tentar se inserir nesse mercado. Justamente porque ocorre no Brasil uma política hoje de redução dos postos, principalmente porque o setor secundário, isso não é apenas uma característica brasileira, uma característica hoje de boa parte dos países do mundo, que é justamente transferir parte dos empregos do setor secundário, ou seja, das indústrias, para o setor terciário, que na verdade representa o comércio e os serviços. Então assim, a gente vai ter muitas pessoas que estavam empregadas na indústria migrando para o comércio e para os serviços, e isso obviamente vai aumentar as taxas de desemprego, porque a competição também vai aumentar, e assim a gente vai ter poucas pessoas que vão ter a chance de ter uma recolocação ou uma colocação no mercado de trabalho. Esse é um fator hoje característico de países subdesenvolvidos e pobres, mas também dos países ricos, né? Países como os países europeus, por exemplo, no caso da França, que já tem hoje mais ou menos 60%, de 60% a 70% de sua população economicamente ativa, já centrada, já se encontra, obviamente, no setor terciário, no setor de comércios e serviços. Então, nesse sentido, eu vou ter cada vez mais índices de desemprego, que não são apenas característicos de países pobres subdesenvolvidos. Na Europa, por exemplo, a partir daquelas políticas, né, do chamado fim do bem-estar social, as políticas neoliberais, eu vou ter cada vez mais um número maior de pessoas que não têm ocupação, que não têm emprego e que vão acabar, de alguma forma, ficando marginalizadas em relação ao sistema econômico e vão acabar, em muitos casos, morando na rua. Então, assim, aquela velha ideia dos antigos livros de geografia, né, que mostravam aquelas belas paisagens, populações vivendo com alto padrão de vida, em cidades belas e limpas, está mudando. Hoje a gente tem cada vez mais uma população que depende muito ainda do Estado, e como o Estado não ajuda mais como ajudava antigamente, a gente vai ter muita gente vivendo nas ruas em países ricos também. Outro fator responsável por uma não recolocação da pessoa no mercado de trabalho, ou pelo menos por uma primeira colocação, diz respeito aos baixos índices de escolaridade. Boa parte da população nos países pobres ou subdesenvolvidos não tem uma educação condizente para o mercado de trabalho, ou seja, ela não consegue estudar ou estuda por poucos anos, né, geralmente. Então, assim, a gente vai ter ao mesmo tempo
A questão do trabalho, ou seja, muitas pessoas começam a trabalhar desde cedo, crianças muitas vezes, com 12, 13 anos, começam a se inserir no mercado, ou a própria família acaba induzindo elas ao mercado de trabalho, geralmente informal ou na agricultura, por exemplo. Então essa população vai acabar ficando de fora da questão da qualificação. Ela não vai estar na escola, não vai conseguir fazer uma faculdade, por exemplo, isso é quase impossível hoje, né? Boa parte dos países pobres, no caso, num país subdesenvolvido como o Brasil, para você ter uma ideia, os índices de escolaridade, ou seja, aquelas pessoas que chegam à universidade hoje já não é nem de 10%, ou seja, entre 10% a 8% no máximo da população chega ou chegou um dia a frequentar uma universidade. Aí você vai analisar mais ou menos, se a gente analisar o número de pessoas que concluem essa faculdade, que se qualificam, é cada vez menor, é menor ainda, né? Um índice que não chega aí a 3% da população. Então assim, como não existe um índice bom de escolaridade da população, né? Boa parte da população não consegue estudar durante muito tempo, obviamente eu vou ter um reflexo negativo em relação a uma colocação ou uma recolocação no mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia em relação a esse aspecto ainda, no Brasil, hoje, a população considerada analfabeta beira em torno dos 30 milhões de pessoas, ou seja, a pessoa não consegue nem escrever, não consegue ler coisas mínimas, como é que ela vai se inserir no mercado que exige cada vez mais qualificações, a questão da informática, por exemplo, que hoje é cada vez mais fundamental, aí ao mesmo tempo a questão de uma língua estrangeira, no caso o inglês, que hoje está disseminado no mercado de trabalho, essa pessoa não vai conseguir uma qualificação e, no caso, ela vai acabar migrando para o setor informal, vai acabar trabalhando, fazendo serviços informais, sem nenhum direito trabalhista, que é uma das principais características e que tem fundamento, tem função, tem origem, principalmente na questão dos baixos índices de escolaridade verificados, principalmente nos países pobres e subdesenvolvidos. Ainda assim, eu vou ter alguns índices de empregabilidade na economia dos países pobres e subdesenvolvidos, só que essa empregabilidade está associada ao seguinte fator: baixos salários associados a grandes jornadas de trabalho. Ou seja, as grandes empresas, principalmente multinacionais, presentes nos países pobres e subdesenvolvidos, vão acabar justamente se inserindo, se localizando nesses países em função dos chamados fatores locacionais, né, da indústria, da instalação das indústrias, principalmente a mão de obra, que é uma mão de obra barata, né, vocês viram aí nem tão qualificada, mas ao mesmo tempo eu vou ter o quê? Uma grande jornada de trabalho, ou seja, no final das contas eu vou ter uma lucratividade muito maior que vai ser compensada justamente por alguns incentivos também do Estado. Então assim, o tipo de trabalho que a gente tem no Brasil hoje é um trabalho considerado insalubre, é uma jornada de trabalho que é estressante e aí tem um fator importante nesse aspecto, né? A gente tem na história da humanidade, principalmente assim nos últimos 60 anos, né, em relação a essa história, no caso no mercado de trabalho, relacionado ao mercado de trabalho, uma questão quase que mitológica, né? Para a maior parte da população do mundo, a gente acredita ainda que as pessoas ou o povo, a nação que mais trabalha, no caso, no mundo, são os japoneses. Mas, segundo uma recente pesquisa norte-americana, né, comprovada cientificamente com estudos e critérios técnicos, o país que tem a população que mais trabalha no mundo é a população brasileira. É o Brasil, né, que tem a maior jornada de trabalho e é a população que mais trabalha, que tem a jornada mais estressante também. Então, ao mesmo tempo, eu vou ter esses baixos salários associados também a doenças do trabalho, ou seja, é uma população que trabalha muito, né, por mais que eu tenha uma série de feriados e datas comemorativas no país, ainda assim essa jornada semanal de 40 horas, que nem sempre é cumprida, né, geralmente para mais, as pessoas trabalham para mais, vai acabar levando a uma defasagem também no padrão de vida da população economicamente ativa de países pobres e subdesenvolvidos, como no caso a população do Brasil. Falando um pouco agora da questão do emprego nos países desenvolvidos, o que a gente pode dizer que a partir da década de 70, né, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, eu vou ter a instauração de um modelo que vai acabar criando todo um sistema em relação à questão do emprego. Esse modelo está basicamente atrelado aos seguintes fatores, às seguintes ações: as reformas neoliberais e a redução do bem-estar social. Uma reforma preconizada pela Margaret Thatcher, a primeira-ministra inglesa, final da década de 70, na Inglaterra, e também pelo Ronald Reagan, presidente norte-americano, no início dos anos 80, nos Estados Unidos, obviamente. Esses dois governos buscam reduzir os direitos trabalhistas, criam um sistema neoliberal que preconiza basicamente
a privatização do sistema estatal, ou seja, as empresas do Estado devem ser destinadas à iniciativa privada, porque não geram lucros, basicamente, segundo esses dois governantes, e porque empregam muita mão de obra ociosa, pessoas que não fazem muita coisa no trabalho. Então, vamos reduzir esses direitos, vamos acabar com os empregos, vamos privatizar as empresas do Estado. O Estado, no modelo neoliberal, não pode mais se preocupar com a questão da produção. O Estado tem que se preocupar apenas com a questão da economia, ou seja, manter a economia funcionando e socorrer algumas empresas em épocas de crise. Ao mesmo tempo, esse sistema vai acabar criando alguns direitos, ou seja, alguns direitos uma redução dos direitos, na verdade, em relação aos países desenvolvidos, países ricos em geral. A gente vai ter o que, principalmente a partir desse período da Thatcher e do Reagan, a gente vai ter uma jornada de trabalho que ao mesmo tempo pode ser aumentada em alguns países, como no caso da Inglaterra, e pode ter uma redução em países como a França, por exemplo. Aí, nesse sentido, uma contradição, né? Só que, no fundo, a gente vai ter o quê? Em países onde aumenta a jornada, a gente vai ter, ao mesmo tempo, um aumento do tempo de serviço nesses países, né? Então, assim, a população vai trabalhar mais tempo, né, vai levar mais tempo na sua jornada e vai levar também mais tempo para se aposentar. Isso é uma coisa que começa na Inglaterra e depois se expande pelo mundo todo, né? É um projeto neoliberal que hoje não respeita mais fronteiras, é um projeto que já é considerado global e que tem sérios impactos na Europa, principalmente em relação à questão do emprego e à questão do consumo, que está sim associada à questão do tipo de emprego que eu tenho e do tipo de direito social atrelado a isso, ou seja, é o fim do chamado bem-estar social. Bem-estar social esse que, na verdade, está atrelado aos índices de educação, que também estão sendo reduzidos. A educação em países como a França, até hoje, ela é pública, ela é gratuita, ela tem muita qualidade, só que, a partir dessas reformas, o sistema educacional, no caso da França, por exemplo, já começa a ser repensado pelo governo, no sentido de começar, né, a cobrar alguma coisa dos estudantes. Então, a tendência é começar, aos poucos, a privatizar esse tipo de sistema. O Estado gasta muito com a educação, ele gasta muito também com a questão da saúde, né, dentro da questão do bem-estar social, e esses são encargos muito grandes, assim, em termos de orçamento para os países ricos, né? Então, a gente tem uma redução hoje em relação a esses países, esses direitos todos, né, adquiridos a partir de grandes conflitos sociais, a partir de grandes revoltas da população, que a grandes custos a população começou a ter direitos à educação de qualidade, à saúde de qualidade, e que hoje cada vez mais estão sendo reduzidos e estão gerando uma série de excluídos, inclusive nessas populações. Ou seja, a questão do mundo do trabalho, a questão da finalização dos direitos trabalhistas não está mais atrelada à questão dos países pobres, e sim também aos países desenvolvidos, aos países ricos. Vamos falar um pouco agora sobre desemprego crescente e xenofobia nos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos hoje apresentam, ao mesmo tempo, esses índices de desemprego aumentando, né, a partir dessas reformas neoliberais, do fim do bem-estar social, né, do chamado fim do bem-estar social, e ao mesmo tempo eu vou ter o quê? Um índice crescente de xenofobia, porque se aquele emprego que na década de 80 não me interessava, eu como cidadão alemão, por exemplo, eu não queria trabalhar como garçom, né, que era uma profissão que era considerada inferior dentro das classes sociais da Alemanha. Então, assim, eu vou, a partir desse fim de bem-estar social, final da década de 90, quando começa a ter uma defasagem muito grande na Europa, eu vou começar a buscar novamente esse tipo de ocupação. Só que esse tipo de ocupação, anteriormente, era feito, na verdade, eu tinha uma empregabilidade de populações migrantes, que não eram europeias, muitas delas, né? A gente tem muita gente da África, muitos países africanos que mandavam mão de obra barata para a Europa. Nós tínhamos latinos, né, brasileiros, enfim, mexicanos que iam trabalhar na Europa. E esse tipo de população vai acabar sendo discriminada justamente a partir de um fator dizendo assim, mais ou menos: vocês estão roubando nosso emprego, vocês têm que sair do nosso país, e aí vão começar a surgir uma série de movimentos, desde movimentos neonazistas, né, que tentam buscar o quê? A questão de expulsar os imigrantes, né, no sentido de dar novamente possibilidades de emprego para essa população que teve uma redução, sim, dos seus direitos trabalhistas e, por que não, dos seus direitos sociais atrelados àquela velha questão do fim do bem-estar social. Grande concentração no setor terciário da economia.
Um outro fator importante para mostrar o atual processo de desemprego também, por que não, nos países ricos ou nos países subdesenvolvidos, diz respeito a essa migração que ocorreu basicamente a partir da década de 70 e hoje atingiu seu auge, quando boa parte da população empregada em indústrias, setor secundário, obviamente, da economia, passa a migrar para o setor terciário, setor responsável pelo comércio, né, o setor responsável pelo comércio e pelos serviços. Então, essa população, no momento que migra, acaba inchando, digamos assim, esse setor. Vamos ver agora os problemas relacionados à habitação. Mas antes de tratar desse tema, vamos ver uma enquete aí na rua pedindo a opinião da população sobre esses problemas, ver se realmente a população entende ou pelo menos sabe algumas causas relacionadas aos problemas da habitação. Roda aí. Vocês sabem quais são as principais causas dos problemas de moradia no Brasil, como favelas, comunidades pobres? Uma administração do governo, principalmente, e falta de educação. Falta de estrutura, falta de ensino, falta de cultura, falta de bastante coisa. Eu acredito que seja o preço de você comprar um terreno hoje, uma moradia é muito caro, não tem condições. Eu mesmo moro numa área invadida porque eu não tenho condições de comprar um terreno, é muito caro. É muito caro, então as pessoas, acho que pela falta disso, acabam indo para favelas, formando isso. Acho que é isso, acho realmente muito caro e a situação do brasileiro financeira hoje não compete para conseguir comprar um terreno, uma coisa assim. Eu acho que é isso, muita desigualdade social mesmo. Bastante desigualdade e isso daí é dos governantes, nós vamos fazer o quê, né? Entra um, sai outro e assim nós vamos. Vocês viram aí, né, pessoal, a população tem opiniões diversas em relação à questão dos problemas relacionados à habitação no Brasil, mas boa parte assim vai ver hoje que a questão principalmente do surgimento de moradias irregulares está associada assim à questão da desigualdade econômica e social presente principalmente em países pobres e subdesenvolvidos. Vamos ver agora as principais causas e consequências dos problemas relacionados à habitação. Falta de políticas públicas. Prioridade para a construção de condomínios de luxo, surgimento de moradias irregulares, as favelas e aumento da violência urbana. À medida que a população não tem emprego, não tem como se incluir dentro dessa economia como um todo, né, principalmente em países pobres e subdesenvolvidos, eu vou ter uma população marginalizada que vai acabar morando nessas áreas de risco, né, nas chamadas favelas, áreas que não têm nenhuma preocupação estética da arquitetura, não tem preocupação com as questões ambientais, são geralmente construídas em áreas irregulares de morro, né? Ou seja, eu tenho um grande risco de desabamento, por exemplo, em épocas de chuva. Ao mesmo tempo, o próprio governo não tem políticas públicas para inserir essa população, para construir condomínios populares, por exemplo, né, de melhor qualidade, de melhor preocupação estética e também do ponto de vista da questão ambiental. E eu vou ter também uma prioridade no Brasil hoje, e não só no Brasil, mas nos principais países pobres, subdesenvolvidos, com a questão dos condomínios de luxo, né, pessoal? Ao mesmo tempo que eu tenho um grande exército de pessoas desempregadas, eu tenho ainda uma grande elite nesses países, né, uma elite dominante que concentra boa parte da renda e que vai acabar sendo o centro das atenções das principais construtoras, né, das principais incorporadoras que são responsáveis pela construção de condomínios de luxo, de apartamentos aí que custam 1 a 2 milhões de reais na média, para vocês terem uma ideia, né? Existem pessoas que têm esse poder aquisitivo para gastar num apartamento de luxo ou numa casa de luxo, enfim. Então, assim, existe uma grande concentração em relação ao capital e uma prioridade das grandes empresas, da construção civil no caso, em relação a esse tipo de público. Ao mesmo tempo, eu vou ter hoje no Brasil uma questão principal que é a questão de eu ter um surgimento dessas áreas associado à desigualdade, ou seja, a desigualdade social, a falta de inclusão social vai gerar, sim, índices maiores no caso de violência urbana, né? O cinema mostra bem essa questão, alguns filmes como Cidade de Deus vão mostrar justamente essa questão da população marginalizada em favelas, começa a assaltar, começa a roubar, enfim. A questão social no Brasil e em países pobres e subdesenvolvidos está associada, sim, à questão da falta de inclusão, a falta de inclusão na questão do emprego, né, na questão da moradia, e que vai dar margem, sim, para um aumento dos índices de violência, tanto na questão urbana, quanto na questão da população como um todo, da questão dos territórios em geral.
Bem, pessoal, uma dica de estudo importante aí para a questão das moradias, a questão do trabalho, enfim, tanto no Brasil quanto no mundo, é o filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, da distribuidora Lumière. Um filme que vai mostrar basicamente a questão da marginalidade no Brasil, né, em relação às favelas, surgimento das favelas, a questão do mundo do trabalho, ou seja, aquela pessoa favelada que mora na favela, que vai acabar sendo discriminada, que não vai conseguir uma inserção no mercado de trabalho e que de alguma forma vai acabar partindo para o mundo da violência, para o mundo do tráfico de drogas. Né, um filme importante para mostrar essas questões.